Oi pessoal, beleza? Vamos trazer para vocês mais um dos super vídeos indicados pelo pessoal lá do Insta como sugestão, né, aqui do canal. Então hoje nós vamos falar sobre como lidar com os ciúmes do irmão mais velho quando vem o bebê mais novo. No nosso caso aqui, como vocês sabem, o nosso filho mais velho, Pedro Henrique, ele teve que passar por isso duplamente, né? Então, imaginem, se já com um irmão é difícil, imagina dois. Então eu vou contar para vocês um pouco a história e vou dizer as estratégias que nós usamos para ajudar o nosso filho a ter um pouco menos de ciúmes, né? E uma recepção melhor para os seus maninhos. O que eu fiz, né, em primeiro lugar, desde a chegada dos meninos na vida do Pedro Henrique lá no hospital? Eu tô dizendo pra vocês assim que são estratégias, tá? Então assim, ó, primeira coisa, eu comprei um presente. Esse presente não era meu para o Pedro Henrique, era dos maninhos que estavam chegando para o Pedro Henrique. Precisa pontuar isso bem pra criança. Então, por exemplo, quando o Pedro Henrique chegou para conhecer os seus irmãos, estava lá um presentinho maravilhoso, presentão, né, que ele gosta muito de massa de modelar, então eu comprei aqueles Play-Doh. E com várias coisas, né, bem bacanas ali, que ele gostou e ama e brinca até agora. Coisas do tipo letras, números, e aí ele vai fazendo os Play-Dohs com aquelas modelagens ali de letras e números e tudo mais. E aí ele riu. Ele olhou para os seus irmãos e riu, porque, né, enfim, no final das contas, os meus irmãos, né, vieram me trazendo um presente. Então, esse é um cuidado especial que a gente pode ter desde o hospital, quando o mano mais velho vai conhecer o mais novo, que pode acalmar os ânimos na chegada desses irmãozinhos, né, pessoal? Uma outra coisa que nós tivemos o cuidado de trabalhar com o Pedro em relação aos irmãos mais novos é que tudo que teve que ser mudado no quarto, na vida dele, para a chegada dos irmãos mais novos, foi feito anteriormente à chegada dos irmãos. Como que é isso, Thay? Bom, pensem bem, se a minha vida mudar tanto assim por causa dos meus irmãos, o que se a gente tá chegando aqui extraviando tudo que eu tenho? Então já vai causar aquele incômodo, né? Já vai causar aquele transtorno na mente da criança que tem apenas 2 anos e não entende nada, né? Só vai entender que os irmãos causaram transtorno e mudaram toda a rotina e toda a vida dele. Então o que nós fizemos? Tudo que tinha que ser arrumado, nós arrumamos anteriormente à chegada dos irmãos. Então, por exemplo, a gente teve que tirar o Pedro do berço, porque o Pedro tinha um berço que ocupava quase todo o quarto. Então nós tivemos que trocar roupeiro, nós tivemos que trocar várias coisas no quarto do Pedro para transformar num quarto triplo. Isso foi feito quando? Quando os irmãos chegaram? Não, Deus o livre. Foi feito antes dos irmãos chegarem, bem antes, para não ter nem como ele pensar, raciocinar que a vida dele mudou por causa dos irmãos. Então isso é algo bem importante e tem que ser realmente visto antes. Se você tem um quarto só, que nem é o meu caso aqui, arrume esse quarto, faça esse quarto muito anterior, tipo assim, com uns 4 meses de gestação lá, umas 16 semanas lá de gestação, entendeu? Pra não dar o problema de tipo assim, meu irmão chegou detonando tudo aí na minha vida, né? Que antes era tudo pra mim e agora eu tenho que dividir. Claro que tem que dividir, mas a gente vai ensinar a dividir e compartilhar, tá? Essa é uma questão bem importante. O que você tiver que fazer na sua casa, que vai mudar a estrutura do seu filho, você deve fazer antes do irmão chegar. E na chegada, leva um presentinho. Se tiver como conversar com as pessoas que vão te visitar nesse período, por exemplo, se o irmão mais velho estiver lá junto com o irmãozinho mais novo, com os irmãozinhos mais novos, levar o presente, olha, nem que seja um carrinho Hot Wheels, que nem eu digo, um carrinho desses, se for um carrinho de R$1, mas assim, ó, não, se o irmão mais velho estiver lá com você no hospital, imagina
que coisa triste, né, pra uma criança. Vai visitar o meu mano e não vai me visitar. É complicado, né, minha gente? Olha, a gente tem que pensar nas crianças aí nesse caso. E, então, assim, a estratégia é ou leva, né, um presentinho pro mano mais velho, junto, uma coisinha mínima, pequena, que você pode conversar com seus amigos, seus familiares pra levarem, pra não ficar aquela coisa, só o meu irmão mais novo tá ganhando presente, por que eu não estou ganhando? Ou abra os presentes depois, em outro momento, sabe? Ou deixa o próprio menino, eu falo menino, né, porque são os meus 3 meninos, né, gente, mas quem tem menina vale a mesma regra. Pra daqui a pouco ela ajudar a abrir. Mas isso se não tiver assim tanto entendimento, sabe? Porque, por exemplo, uma criança mais velha, de uns 4, 5 anos, vai entender que aquele presente não é pra ele, né? Então temos que ter esse cuidado aí. Porque não dá pra engambelar a criança, né? Você sabe que eles são super espertos. Mais fácil eles nos manipular do que nós engambelar eles. Essas são algumas dicas lá do hospital, né? Ou na chegada de casa. Uma coisa também que é bem legal é assim, ó. O adulto que vai chegar pra visitar o bebê, né? Não passar por cima da criança como se ela não existisse, né? Ao invés disso, falar com ela primeiro. Oi, fulaninho, fulaninha, tudo bem? Ai, como tu tá bonito, como tu tá bem, como tu tá agradável. Fulaninho, eu soube que você tem um irmãozinho, ou uma irmãzinha, ou 2 ou 3, 5, não sei qual é a sua realidade aí. Tu não me leva pra conhecer? Eu gostaria de conhecer, mas antes eu queria falar contigo, né? Porque se tu não me deixar, daí a tia vai ficar esperando tu deixar. Tu deixa eu conhecer teu maninho, teu maninha? Tu deixa eu falar, né, com ela, enfim. A própria criança vai se sentir estimulada a te levar até o bebê, sabe? Porque tem muitas pessoas que já chegam, tipo assim, ó, nem olham pra cara da pobre da criança que tá ali. Ah, já vão direto olhar. E tem vezes que a criança chora. Porque, tipo assim, como assim aquela tia, aquele tio amado, amigo que vinha aqui na minha casa me ver, agora tá passando por cima de mim pra ir lá olhar aquela criança que chegou agora? Não. Mesmo tratamento, sabe? Vamos fazer com que esse irmão mais velho se sinta na posição de irmão mais velho. Então aqui já foram algumas dicas pra vocês, eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês estiverem gostando, né, e se vocês já passaram por isso também, podem deixar aqui nos comentários pra mim, pra eu saber se vocês já fizeram alguma dessas dicas anteriormente, se vocês estão gostando, o que vocês estão achando, se acham que é isso aí mesmo, né, e enfim. Uma outra coisa que é importante é evitar as comparações, porque cada criança é uma criança. Por exemplo, o Pedro Henrique tem as características do Pedro Henrique, o Emanuel tem as características do Emanuel, o Francesco tem as características do Francesco, e nenhum é igual ao outro. Não, por mais que sejam gêmeos, não são iguais. Tem personalidades diferentes, temperamentos diferentes, gostam de coisas diferentes. Olha, o Chesquinho não toma mamar no peito, ele não gosta. Não tá nele gostar, ele não gosta nem do gosto do leite. Ele não gosta. Mas o Emanuel ama. E eu não posso dizer, ah, mas por que o Francesco não toma um mamar no peito e o Emanuel toma? O Emanuel é mais querido por causa disso, porque o outro é mais querido por causa daquilo, porque não sei o que. Tu tá estimulando um combate, tu tá estimulando uma competição que não é real, não existe. Se você não criar essa competição, não vai existir. Anota isso aí no seu caderno aí, ó. Teu irmão é tão mais quietinho, tão mais comportado, por que tu não te comporta igual ao teu irmão? Não, gente. Cada criança é diferente. Temperamentos diferentes. Vocês já ouviram falar em temperamentos? Então, se vocês não ouviram falar em temperamentos, vocês procurem saber, porque vai ajudar muito vocês. Eu vou deixar aqui o nome de um livro. Posso deixar o nome de 2, tá? Que são bem interessantes. Os 4 temperamentos na educação dos filhos, do Dr. Ítalo Marcilli. Incrível. Temperamentos são o quê? Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Cada pessoa tem o seu temperamento. Não existe pessoa que dentro de uma casa vai ser completamente igual a outra. Pode até ser sanguíneo, mas pode ter um aporte mais seco, um aporte mais úmido, enfim.
Outro livro que eu indico em relação a temperamentos, para quem gosta de uma parte assim, mais espiritual, é o Temperamentos Transformados, tá? Do Tim LaHaye. Fantástico, maravilhoso também. E se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu posso trazer sim um vídeo pra falar de temperamentos aqui pra vocês, tá bom? Eu gosto muito desse assunto e eu posso trazer e a gente pode conversar sobre isso. Então pode deixar aqui nos comentários, tá, gente? Eu gosto de saber o que vocês querem conhecer aqui no canal, tá? Então, assim, primeira coisa que a gente não deve estimular é essa competição entre os irmãos. Como? Não comparando. Não há comparação. Não há comparação entre o incomparável. Cada criança é uma criança, cada pessoa é uma pessoa, cada vida é uma vida. Deus criou cada um para ser diferente do outro. Ele não criou a gente para ser Maria vai com as outras, todo mundo igual. Não. Então, gente, vamos parar pra pensar. Se a gente tem eu aqui em casa, eu não sei ainda quais são os temperamentos dos meus filhos, porque isso só vai ser identificado com grande precisão de detalhes mais ali pelos 7 anos. Mas eu já tenho uma noção. Eu e meu marido conversávamos sobre isso, a gente vê que o Pedro é, olha, quase que 100% certo que o Pedro é sanguíneo. Colérico, perdão. O Francesco, ele já tem uma pegada mais sanguínea, agora sim, agora eu falei certo. Porque ele gosta de sorrir, gosta de conversar, mas ele dá aquele choro brabo, ele sabe, do nada ele começa a espiroquear as ideias, né? E a gente pensa, sinceramente, que o nosso Manuzinho é fleumático, porque ele é só... Tudo é paz e amor na vida dele, olha só, reclama quando tem alguma coisa ruim mesmo, senão, sabe? A gente vê aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. Olha aí, bem que paz maravilhosa. Boa. Agora eu vou perguntar pra vocês uma coisa. Imagina se eu quiser equiparar o meu sanguíniozinho com o meu fleumático. Que tragédia que isso vai dar? Por que tu não para quieto? Por que tu não fica... por que tu fica correndo pra cima e pra baixo todo tempo? Não me deixa em paz? Tu fica chorando, gritando, querendo que eu fique aí junto contigo o tempo todo? Por que tu não é igual ao teu irmão que tá ali, ó? Tudo tá bom pra ele, senta ali, fica ali, bonitinho. Como é que eu não vou criar um clima de competição asqueroso numa situação dessa, minha gente? Porque eu não posso comparar. Não posso comparar, tá? Então, essa é uma questão importante agora da gente tratar, tá? Então, por essas e outras coisas, né? Jamais façamos comparações entre os nossos filhos. Incentive a admiração mútua para evitar os ciúmes dos irmãos. O que é essa admiração mútua? Olha, eu vou dizer pra vocês, aqui em casa, no início, o Pedro nem queria olhar pra cara dos meus filhinhos, pro Emanuel, pro Francesco. Ele não queria, ele ignorou. Tipo assim, ó, não existe essas pessoas aqui, por que essa gente não vai embora, sabe? Por que essas crianças chegaram aqui e não foram nunca mais embora? Por que a minha mãe tá sendo dividida com eles? O que tá acontecendo? Por que a minha mãe dá mamar no peito pra eles? O que tá acontecendo aqui? Pra vocês terem uma ideia, é muito complexo essa questão para o filho muito complexo mesmo. Essa questão pro filho mais velho entender o que aqueles bebezinhos estão fazendo ali. Eu estou falando de crianças pequenas, porque é a minha realidade, tá, gente? Eu não sei como é que seria assim, mas eu já ouvi falar de crianças de 5, 6, 7 anos que passaram por essa situação também, então pode servir pra você. Então, gente, assim, ó, incentivar essa admiração. Como é que eu consegui fazer com que o Pedro Henrique se sentasse com as crianças no sofá? Como consegui fazer com que o Pedro Henrique quisesse estar perto desses irmãos que ele ignorava completamente a existência. Mesmo eu fazendo as estratégias lá do hospital, né, depois tudo. Ele não fazia maldade, mas ele ignorava. Então, como é que foi? Bom, eu comecei a me dar conta. Eu e o Matheus, a gente sempre foi de brincar muito com o Pedro, de correr pela casa, pega-pega, esconde-esconde, o Pedrinho se esconde atrás das portas, a gente corre atrás dele, aquela coisa toda. Eu não sei qual é a brincadeira que você faz com o seu filho na sua casa. Mas veja bem, se você faz essa brincadeira com o seu filho na sua casa, incentive essa brincadeira com o irmão mais novo. O que eu fiz? Pegava os bebês no colo e saía correndo atrás do Pedro.
Isso fez toda a diferença na vida dele. Agora ele chega em casa da escola e ele já quer que os irmãozinhos, ele já diz assim, neném, neném, aponta pros nenéns e pede para que os nenéns vão correndo atrás dele na casa. Ele sabe que é eu que levo, ou o pai dele que leva, porque as crianças não têm condições de correr, né? Mas ele quer que os nenéns estejam brincando com ele. E isso uniu essas crianças, foi uma bênção, essa foi uma estratégia que nós usamos aqui. Então, por exemplo, se seu filho gosta de alguma coisa específica, faça com que o irmãozinho mais novo entre nessa questão com o irmão mais velho. Isso vai ajudar muito. Tem outras estratégias aqui que eu anotei. Isso aqui é muito importante. Envolva... eu faço checklist, né, gente? Você sabe, né? Envolva o mais velho, os cuidados com o mais novo. Gente, isso é fenomenal. Sabe que o Pedro, ele gosta muito de levar as coisas pro lixo. Ele gosta muito de ser o cara que pega a fraldinha dos manos e leva pro lixo. É claro que ele não vai me ajudar a dar banho nas crianças, não vai me ajudar a trocar as crianças. Não, ele nem tem aptidão pra isso. Não é isso que eu espero dele. Claro, sua criança pode ser mais velha e você pode querer que ela se envolva nessas questões também. Eu não sei. Cada caso é um caso. Mas aqui funciona super bem. Eu termino de trocar os nenéns e eu digo, filho, vem aqui ajudar a mãe a botar a fraldinha no cesto de lixo. Ele vai feliz. Ou eu digo assim, filho, alcança aquela pomada pra mamãe. Sabe? Pega aquela roupinha do mano. E ele acha, agora ele já se intitulou, ele é um manão. Ele disse, eu sou um manão, manão. Eu vou trazer aqui pra vocês, lá no Instagram eu vou fazer ele falar e vou botar lá nos stories pra vocês verem. Eu sou um manão. Então assim, ó, um manão, gente, ele tá se achando que agora ele é um mano grande. Ele tem os maninhos e ele é um manão. Então assim, gente, são coisas que a gente pode fazer pelos nossos filhos mais velhos que vão realmente mudar a percepção deles em relação ao mais novo, sabe? Brincar de pega-pega com o mais novo no braço, sabe? A gente vai ter que interagir com o mais velho junto com o mais novo. Passe um tempo separadamente com cada um. Tem dias que eu simplesmente peço pra minha mãe ficar, ou com minha sogra, enfim, quem tiver aqui, minha sogra, meu sogro, minha mãe, meu pai, quem tiver aqui, eu digo assim, agora eu preciso sair com o Pedro. Vou sair com o Pedro, vou levar ele pra passear um pouco. Vou no culto com o Pedro, vou fazer alguma coisa com o Pedro. Então, o Pedro vai comigo. Naquele dia, naquele momento, naquela situação histórica ali, o Pedro está comigo. Apenas um. Ele tem que se sentir valorizado, sabe? E como as crianças ainda são muito pequenas, a gente tem lugares que a gente ainda não leva. Ainda mais agora com essas funções de vírus e coisa arada, né? Então, e nós já tivemos o problema da internação do Francesco, a gente se situa no mundo e fica mais em casa com eles mesmo. Então a gente prefere que alguém venha pra cá ficar com eles do que a gente levar ele pra grandes multidões, né? Lugares que tem muita gente. Identifique situações de ciúme intenso e converse. Gente, não é porque a criança tem 2 anos que ela é uma banana, que a gente não pode conversar com ela, tá? Não é uma porta, não é um ser inanimado, não. Ele entende, tu vai conversar com teu filho, 1 ano, entende, 2 anos, entende, dentro da possibilidade dele. Então assim, converse, é importante conversar. Filho, é teu maninho, olha, sabe? Faz essa ponte, é importante. Teu filho vai gostar que tu converse com ele. E incentive a amizade entre os irmãos. Então, como incentivar essa amizade entre os irmãos? Já deixei várias dicas aqui, né? Então, assim, faça isso, desenvolva isso. É trabalhoso? É, mas a gente decidiu ter filhos. Os filhos são nossa responsabilidade. Eles não pediram pra estar aqui, nós queremos que eles estejam aqui. Então, faça com que vale a pena, que bom que a gente pode gerar, né? Então, assim, agradecendo todo dia, né, por gerar filhos, porque Deus nos abençoou e nos envia heranças para nós cuidarmos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês deixem nos seus comentários aqui embaixo coisas relativas a esse assunto. Se vocês quiserem deixar sugestões também em relação a outros assuntos, também pode nos procurar lá no Instagram, @thay_silveira_3. E pode nos chamar no direct, pode conversar com a gente de todas as formas. A gente sempre deixa tudo aqui no box de descrição e eu também deixo alguns cards aqui. Então qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aí pra isso. Um beijo grande, Deus abençoe, tchau!